E aí, pessoal, bem-vindos ao vídeo e hoje eu vou falar qual é o grande problema de pertencer à classe média brasileira, seja ela classe média alta, média média, média baixa ou média baixíssima, ou agora eles dizem que tem o pobre Premium Plus também, seja lá o que isso significa. Bom, vamos falar do grande problema de pertencer à classe média brasileira, o porquê que nós somos tão roubados, afinal, eu me insiro em algum lugar aí nesses 50 tons de cinza de classe média, né? E falar em 50 tons de cinza tem tudo a ver com a temática desse vídeo, já que a classe média vive sendo molestada pelo Estado brasileiro. A questão é a seguinte: o primeiro problema é numérico, é matemático. A classe média representa o grosso da arrecadação brasileira, estou falando de imposto. É a população mais economicamente ativa, mais produtiva e mesmo que em quantidade ela seja maior que a população pobre, em valor arrecadado, em recurso gerado para a economia, em dinheiro, é a parcela mais significativa, ou seja, é de onde o governo tem mais facilidade de tirar a grana. É aonde os políticos sempre vão ir atrás para roubar as pessoas. Porque o político vai taxar o pobre de que maneira? Além de taxar no consumo, ele já vai taxar no mercado o pobre. Mas é só, ele não tem como taxar na renda, na propriedade, o pobre não tem nada. Mas na classe média, eles conseguem taxar no consumo, na renda, na propriedade. E aí, o cara da classe média que tem um pouco mais de planejamento financeiro, um pouquinho mais de dinheiro, ele também investe. Aí o governo vem com propostas para taxar os investimentos. Por quê? Porque o governo quer apertar ainda mais a classe média. E essa primeira etapa do problema, ela é puramente matemática, tá bom? É uma questão de ser um volume maior de pessoas que gera muito dinheiro e que é mais fácil de taxar. Inclusive, é mais fácil de taxar por causa do seguinte, aí vamos para o outro problema. A classe média não tem a margem de manobra dos ricos, dos verdadeiramente ricos. Ou seja, a classe média não consegue fazer a blindagem patrimonial que o rico consegue, não consegue fazer as estruturas de investimento e proteção através de empresas e holdings e etc. que o rico consegue. E principalmente, a classe média não tem articulação e grana para fazer lobby em Brasília e impedir que projetos que a prejudicam passem no Congresso. Vamos abrir um parêntese aqui para falar sobre ciência política enquanto eu subo esse morro desgraçado com esse congestionamento. E, enquanto isso, vocês podem se inscrever aqui no canal. Eu acho que vai ser muito útil para vocês, tá bom? Um pouquinho de conhecimento sempre faz bem. A questão é a seguinte: na política você tem minorias organizadas se provando sempre mais efetivas do que a maioria desorganizada e barulhenta. E como que se organizam as minorias de lobistas que querem garantir os interesses aí de classes específicas, por exemplo, o judiciário, os auditores de não sei o que, funça de não sei o que, ou então de um interesse industrial, tipo a turma da Magazine Luiza, do velho da Van, para taxar as compras da China e etc. Né? Como que isso funciona? Eles mandam lobistas para o Congresso, mandam articuladores, mandam gente para fazer acordos aí com os deputados. Aí os acordos vão desde tentar convencê-los realmente de que aquela proposta que vai ferrar a classe média é boa, como também propina, né? Existe isso também. E eles gastam muito dinheiro com isso. Só que você tem uma lógica de custo difuso e benefício concentrado. Funciona assim: o governo vai taxar a Shopee, beleza, você vai pagar aí uns R$ 20 a mais numa compra de 40, no fim do ano você vai, se você continuar comprando no mesmo volume, se você for um comprador
assíduo da Shopee, você vai gastar mais uns 200, 300 conto. Imagine, estou fazendo aqui uma situação hipotética. Me fala, cara, você contrataria lobista para ir em Brasília economizar 300 conto por ano para você? Você viajaria para Brasília, né, jatinho, hotel, tudo isso para economizar 300 conto? Acho que não, né? Mas o velho da van, ou sei lá, estou pegando um exemplo aqui, o velho da van, nem sei como foi feita a articulação do velho da van especificamente. Estou aqui, né, usando o velho da van com a figura alegórica, vocês conseguem entender isso, né? O que ele faz? Ele vai botar milhões e milhões nessa iniciativa, porque se der certo, ele vai ganhar bilhões. Então, funciona assim, o custo é difuso, porque cada pessoa vai pagar um pouquinho a mais e tal, mas o benefício é concentrado, porque uns poucos vão ganhar muito. Aí o que acontece? O custo é difundido em cima da classe média, que não tem como reagir, e o benefício é concentrado em poucos, ou nos ricos ou nos políticos. E aí nós vamos para outra parte desse assunto, que são os pobres, os fudidos, o pessoal que sabe onde fica o CRAS, que recebe Bolsa Família, que come apresuntado. Gente, não comam apresuntado, mesmo que você seja muito pobre, não coma apresuntado, não coma essa porcaria cheia de sódio. Eu fiquei horrorizado esses dias, eu vi um vídeo de um cara obeso, chola, comendo um bloco de apresuntado. Eu achei aquilo deprimente. Eu tenho certeza, se ele parar de comer o bloco, o negócio parece um tijolo, não parece um alimento, parece um tijolo. Tava comendo com maionese ainda. Se aquele cara parasse com essa porra, ele ia ser menos chola. Provavelmente eu continuasse um chola, né, gostando dessas paradas aí né, de embutidos. Você sabe que tipo de embutido, né, que essa turma gosta? Mas ia deixar de ser tão chola e tão, né, nocivo, insalubre. Não comam essa merda, comam outra coisa. Cara, queijo, um queijo Minas, delicioso, muito melhor. Ovo é bom, cara. Ovo é um alimento maravilhoso. Eu como ovo todos os dias. Ovo é top. Não comam nunca apresuntado, nunca. Mas não estamos falando de apresuntado, estamos falando do seguinte. E quando o governo fode a classe média para dar dinheiro para os pobres? A estrutura de custos e benefícios, ela ainda é a mesma? Afinal, tem muito mais pobre. Ela é a mesma por causa do seguinte. O pobre, ele não vai ganhar algo no fim da transação. Não é o ganho do pobre que importa, é o voto dele. Entendeu? Então, o político faz assim. Ele rouba a classe média para inundar a parcela improdutiva da população de dinheiro, a parcela improdutiva da população vota nele, e aí os poucos políticos que vão se beneficiar disso são os grandes ganhadores no final dessa história. Porque o pobre, ele continua pobre, a vida dele continua uma merda, ele continua sem perspectiva, o filho dele não vai ter educação, ele não tem perspectiva de qualificação e de crescimento, é tudo uma grande bosta, mas ele ganhou ali um trocadinho, ele ficou feliz, a preferência temporal do cara é completamente distorcida, então o que vai acontecer? O pobre, mano, não, pobrão mesmo no Brasil, se ele tiver com a mentalidade padrão do pobre, ele quer saber do agora, do hoje. O amanhã não existe. O amanhã é uma abstração muito complicada para ele. Igual o ontem também é uma abstração complicada. Tem um teste de QI interessante para fazer, né? Dizem que uma pessoa ela tem um QI inferior a 90 pontos se você perguntar para ela como você se sentiria se não tivesse jantado ontem e ela tiver dificuldade em entender a pergunta ou responder. O que isso significa? Falta de capacidade de abstração. A falta de capacidade de imaginar cenários hipotéticos e inserir eles na realidade. A maioria do povo pobrão, fudido no Brasil, é assim. E isso é um grande problema. Não é culpa deles. A gente vai falar, não, o pobre é... Não, mano, o pobre não é o problema, cara. O problema é ele estar nessa situação e nada ser feito para resolver isso. E a gente continuar, aí tem um problema, é a gente ficar dando poder para essa galera. Tipo,
Não, aí ele vai votar. Porra, mano, vocês não me ajudam, né? Fala, não, vamos resolver educação, vamos trabalhar na nutrição, vamos proibir o apresuntado, o Guaraná Dolly, essas bosta tudo. Vamos resolver, pô. Dá pra mexer na nutrição, dá pra mexer na infraestrutura do país, dá pra mexer na qualificação, educação, pô, dá pra fazer, cara. O Brasil, ele tem potencial pra resolver esses problemas. A gente tem riqueza em material humano, desqualificado, sim, mas são 200 milhões de filha da puta. 200 milhões é muita coisa, você faz qualquer coisa com 200 e tantos milhões de pessoas. É desqualificado? É, mas você qualifica. Enquanto não está qualificado, bota para bater prego, sei lá, mas existe possibilidade, tem como, tá? Mas aí você vem e fala, não, não, o povo vai votar aqui no PT. Tomar no cu, porra. Como é que você quer resolver se o cara vai votar, velho? Não vai dar certo, vai continuar dando errado, vamos continuar só, né, tomando, você sabe aonde, mas, ai não, ele vota, os direitos, vai tomar no cu. E para encerrar esse assunto da classe média, etc., outro problema é o seguinte, nada, além de pau, né, nada de bom no Brasil é para classe média. Nada de bom, vocês estão entendendo? Absolutamente nada. As coisas são ou para os ricos, ou seja, a isenção tributária para investimentos milionários de não sei o quê. Isenção tributária para o Salim Matar, para dono da Localiza. BNDES com juros extremamente baixos para grandes empreendimentos, a rico, para banco, para gente que está sentada aí em bilhões e bilhões e, porra, come caviar no café da manhã e o cacete. Se bem que é pesado o caviar no café da manhã, mas funciona. Mas não vá comer uma torrada cheia que você vai acabar passando mal. É pesado o treco. É nutritivo, é muito nutritivo, é gostoso. Dá pra comer no café da manhã, mas uma torradona grande, cheia, não. Igual se eu faço com geleia, recomendo não. Tá buzinando o quê, amigo? Tá uma fila ali de 900 carros. Que provavelmente algum ônibus enguiçou de novo na pista. Igual acontece com a frequência mais alarmante do que deveria ser. Tá, então vocês já entenderam. As grandes políticas aí para os ricos existem. Para o pobre tem bolsa isso, bolsa família, bolsa mãe solteira, bolsa pai alcoólatra, bolsa piroca, bolsa, tem um monte de coisa. O pobre não precisa trabalhar. O pobre, pobrão, tô falando fudido, não tem nada. Não precisa trabalhar porque ele ganha um monte de dinheiro do governo. Em alguns estados da federação você tem mais pessoas inscritas no recebimento de benefício do que inscritas no trabalho formal. O que isso significa? Significa, obviamente, que em alguns lugares vale mais a pena viver de auxílio do que trabalhar para receber dinheiro. Tem a ver também com a falta de oportunidade no país? Tem, mas é impressionante, é simplesmente impressionante que você tenha mais gente vivendo de assistencialismo do que trabalhando em estados do Brasil. Inclusive são estados que são financiados por nosso dinheiro aqui do sul-sudeste, que é mandado para lá. Aí vão vir os separatistas, os louquinhos, vão falar, não, nós temos que separar, não sei o que, papapá, e... Não é isso que tem que ser feito. O que tem que ser feito é o seguinte, vamos continuar financiando aquelas regiões? Vamos, mas a autonomia política deles tem que ser completamente finalizada, destituída. Não vai ter mais deputado, imagina um mundo ideal, não vai ter mais deputado sendo eleito pela, sei lá, pelo Maranhão, enquanto o Maranhão for deficitário dessa maneira. Não vai ter deputado maranhense indo lá no Congresso fazer lei para comer nosso dinheiro aqui do Sul. Não, vai se tornar uma região administrada por pela autoridade central do país. Você vai ter a administração local, é claro, mas você vai ter a administração top-down, vai resolver aquela merda. Hoje em dia não dá para imaginar uma coisa dessa por causa do seguinte, né? A administração top-down seria exercida por quem? Pelo Xandão, pelo Lula? Não vai dar certo, vai dar tudo errado. No mundo a gente tem políticas para resolver os problemas, sabe? Existem no
mundo da teoria, né? No campo da teoria, existem políticas para resolver tudo. Faltam grandes homens para tocar essas políticas. É isso. A gente tinha grandes homens para tocar esse tipo de política antigamente. Nós nos livramos de todos eles. Não tem mais nenhum. Nenhum. Napoleão Bonaparte, a gente deu um jeito de ficar sem ele. Júlio César também acabou. E entre muitos outros. E, no final das contas, a angústia da classe média é essa, né? Nada de bom é para a classe média, só imposto. Existe suborno pro pobre, né? Que vai, no fim, votar nos políticos aí do PT, do Centrão. Existe o suborno pro rico, que vai bancar a campanha, que vai bancar a corrupção, vai encher o rabo dos vagabundos de dinheiro. E para a classe média não tem nada, é só imposto. E no final das contas, a grande realidade é que é o dinheiro da classe média que sustenta essa putaria inteira. E bom, se você faz parte da classe média e, né, você não concorda com essa palhaçada toda, compartilha esse vídeo, se inscreve aqui no canal, você vai achar bacana. Se você é rico, não é um filho da puta que quer viver de dinheiro do governo e fudendo os outros, também se inscreve aí. E se você é pobre, cara, se inscreve principalmente, vai ver os vídeos que eu falo sobre exercício, sobre mentalidade, sobre investimento. Cara, dá para deixar de ser pobre e ir para a classe média. Não é impossível e é melhor, tá? Você é roubado de todos os lados, não tem política para te privilegiar, porra, mas você tem mais liberdade, você pode dizer pelo menos que o seu dinheiro é seu. Você não é uma putinha do Lula, entendeu? Porque quando você é sustentado pelo político, você é tipo né, a vagabundinha dele. Ele é tipo seu sugar daddy. Você não quer ser o sugar baby do Lula. Então, cara, vai ver aqui meus vídeos sobre investimento. Tenta aprender alguma coisa. Vai arrumar seu corpo, sua mentalidade. Dá pra resolver, dá pra vida ser melhor. Então, se inscrevam aí e um abraço.